gente? E aí, tudo belezinha? Olha só, gente. Hoje nós vamos estar aí corrigindo o exercício 7, 8 e 9, letras A e B da 9, né? Que está ali para baixo. E nessa correção que nós iremos fazer, para poder finalizar esse conteúdo de volumes, passar tudo que a gente estava vendo sobre e já fazer a revisão final semana que vem. Então, na quinta, que eu vou estar postando esse vídeo para 8.1 e para 8.2 na sexta, nós estaríamos então vendo ali também na live de sexta a respeito do Teorema de Pitágoras, que é o último conteúdozinho. Então, bora lá, sem mais delongas, corrigir. Então diz o seguinte no número 7, na figura a seguir, cada quadrado tem lado medindo 3 centímetros, então cada um deles aqui tem 3 por 3, opa, esse 3 ficou meio estranho, por 3, por 3 e assim por diante, né? Todos eles têm 3, ou seja, se eu for pegar área, cada um deles tem 9, por exemplo, se eu for fazer isso, né? É assim por diante. Se todos forem dobrados para cima e uma fita adesiva for colocada ao redor deles, ou seja, faz esse aqui vir para cá, faz esse aqui vir para cá, esse aqui faz vir para cá e esse aqui faz vir para cá, formando uma caixa assim, né? E colocada a fita para poder segurar. Qual seria então o volume dessa caixa? Então ele ficaria mais ou menos o seguinte: nós teríamos aqui praticamente, né, uma caixa mais ou menos assim, sendo que só não teria a parte de cima, mas para o volume isso não importa. Por quê? Para o volume nós queremos a área da base, que é o quadrado ali, esse aqui em vermelho, que está no meio, vezes a altura, que a altura desse objeto seria justamente 3, se todas essas medidas são 3, e a área da base a gente tinha dito já antes ali que era 9, porque todos eles têm 9, seria então um total de 9 vezes o valor de 3, portanto o volume disso aqui vai ser 27 centímetros cúbicos. Certo? Muito simples, muito fácil e também muito rápido de calcular. Até porque é um cubo, já que todos os lados são iguais, supondo que é um quadrado, né? Então, continuando ali na próxima questão que nós temos, a número 8 diz ali, um barracão foi construído como mostra a figura a seguir. Então, perceba, nós temos aqui embaixo, nós temos um retângulo, certo? E na parte de cima, nós temos um trapézio. Então, nós podemos fazer isso aqui de dois jeitos. A gente pode pegar esse retângulo aqui, pegando esse prisma, e somar com um prisma que está ali em cima dele, que seria do trapézio, né? Ou então, ao invés de pensar no prisma em si, a gente pega esse retângulo de baixo e soma a área da base com o retângulo mais o trapézio. Então, a escolha de vocês, eu acho e sempre vou achar que é mais fácil, já que tudo é um prisma, ele se repete ao longo de 12 metros. Lembra sempre minha dica, pensa que isso aqui é um post-it e que tem vários post-its colados até chegar lá ao final. Quando chega lá ao final, a gente vê que se eu descobrir quanto que é a área desse post-it e multiplicar pela quantidade de post-its que teria de distância, né, aqui que seriam 12 metros, obviamente, né, só hipoteticamente, nós teríamos então que multiplicar por 12. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos descobrir ele então. O volume, portanto, seria a área da base vezes a altura. A área da base, nesse caso, seria o retângulo, então base vezes a altura do retângulo, mais, vou colocar isso aqui entre parênteses, a área do trapézio. Então, o do trapézio seria a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Se tu quiser fazer separado, não precisa fazer tudo junto igual eu estou fazendo, tá? Não tem problema nenhum. Vezes a altura final, que é essa parte aqui. Portanto, só vou substituir os valores. Primeiro do retângulo, base e altura, base é 8, a altura é 5. Então vai ficar 8 vezes 5, fechei o retângulo. O trapézio. O trapézio tem uma base 8 aqui, tá? Base maior 8, que esse lado é o lado paralelo com o lado de cima, aqui esse pedacinho pequeno. Sendo que esse pedacinho pequeno tem a medida aqui, ó, 3, que seria a mesma 3 ali.
Portanto, nós vamos ter uma base maior 8, mais uma base menor 3, que vai multiplicar pela altura desse trapézio, que é 4. Tudo isso aqui divide por 2. Então, vezes a altura. Portanto, se nós continuarmos essa conta, vou continuar ela aqui do lado, nós teríamos volume igual a 40, que é 8 vezes 5, mais 8 mais 3 é 11. 4, se eu divido por 2, eu vou ter um resultado de 2, então seria 11 vezes 2, que daria 22. Certo? Então, vezes a altura. Até esses parênteses não precisam mais ser tão grande, né? Porque não vai ter mais fração. Então, 40 mais 22, vezes a altura. A altura desse objeto é 12, ó, porque ele se propaga por 12, como eu já tinha comentado antes. Então, eu multiplico por 12. Então, nós teremos aí o 12 como a altura. Então, 40 mais 22 vai dar um valor de 62, vezes um valor de 12. Fazer essa continha de cabeça, eu poderia colocar 620, que é a multiplicação por 10, mais 2 vezes 62 vai dar 124. Então, o volume vai dar 744 metros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Certo? O que eu fiz aqui foi multiplicar por 10 esse pedaço, já que é 12, né? Então eu faço 10 mais 2. Penso que esse 12 é 10 mais 2, então multiplica por 10 primeiro, depois eu multiplico por 2. Tá? E daí dá o valor da resposta. Beleza? Então, fechou o número 8. Aí, se a gente passa aqui para baixo da número 9, é exatamente a mesma coisa do barracão. A diferença é que, ao estar falando aqui dessa área da base, eu vou ter que descobrir quanto que ela vale primeiro e depois multiplicar pela altura que ele está dizendo ali, que é 8. Então é como se essa figura já estivesse em 3 dimensões, só que ela não está aparecendo ali com aquele valor de 8. Ah, então, esse 8 seria essa medida aqui, por exemplo. Tá? Então ela existe ali, só que ela não está desenhada. Por quê? Só te deu a área da base. Porque se tu pegar a área da base e depois multiplicar pelo 8, pronto, sucesso. Tu já consegue a resposta. Então vamos focar só na área da base para depois multiplicar por 8. A mesma coisa na letra B. Ok? Então qual que é o meu conselho? Aqui, ó, corta aqui para tu ter um retângulo e tu ter um triângulo retângulo. Tá? Fica mais fácil assim. Então beleza, nesse retângulo aqui primeiro, vamos chamar ele de A, esse aqui de B. Na verdade, vamos chamar de C, porque né, a área da base C geralmente a gente faz. Então a gente poderia fazer o A mais o C. Ok? Então vamos lá, volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Então isso aqui vai ser igual, a área da base vai ser o retângulo, que é base vezes a altura, mais o triângulo, então é base vezes a altura, dividido por 2. A gente põe isso aqui entre parênteses, porque ele representa só a área da base. Tá? Isso aqui vai multiplicar então pela altura, que a gente sabe já que é 8, mas vamos deixar como H por enquanto. Então, primeiro, base e altura do retângulo. Nós temos uma altura 16, uma base 13. Então vai ser 13 vezes 16. Mais, daí do triângulo. Daí a gente não sabe quanto que é a medida daqui até aqui. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que tudo é 30. E esse pedacinho aqui vale 13. Portanto, para fechar 30, aqui tem que ser 17. Então eu sei que a base é 17. A altura vai ser quanto? Eu sei que esse pedacinho vale 5. E tudo aqui, ó, se eu cortasse, aqui então teria que valer 5. Esse pedacinho total é 16. Portanto, quanto falta para fechar? Falta 11. Então a nossa altura é 11. Então eu teria 17 vezes 11 dividido por 2. Tá? Mesma coisa aqui, né? Só substituir os valores. Vezes a altura, que é 8. Opa, 8. Que a gente tem escrito aqui. Feito isso, só aplica os cálculos. 13 vezes 16. 13 vezes 16. 32, 48, 160, 208. Mais
17 vezes 11 dividido por 2, 93,5. E tudo isso aqui multiplica por 8. Então, soma mais 208 vai dar 301,5. 301,5 a gente multiplica por 8 e encontraremos a resposta de 2.412. Como não tem medidas, a gente só vai colocar 2.412. É o volume disso aqui. Então, unidades de volume. A mesma coisa nós deveríamos fazer, então, na letra... Vou colocar aqui mais ou menos essa cor, que é parecida. Na letra B. Na letra B nós temos um semicírculo. Se eu cortar aqui, ó. Um semicírculo, essa parte. E um retângulo. Então, fazer o retângulo é a coisa mais fácil do mundo. O semicírculo é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim é barbada. É só aplicar a fórmula, ok? Então, nós vamos multiplicar aqui pela altura. E daí na fórmula nós teríamos retângulo, base vezes altura, mais o semicírculo. O semicírculo seria π vezes r ao quadrado, que é a fórmula do círculo, só que dividido por 2, porque é um semicírculo. E multiplica pela altura do objeto, que nós sabemos bem, já está escrito ali, né? A altura é 2. Então a gente substitui os valores. Vai ser base do retângulo. É tudo isso aqui. Não tem valor ali embaixo, mas a gente pode somar. Porque o raio não é 2. Então eu tenho raio aqui, 2. E eu tenho raio aqui, 2. Então já tem um valor de 4. E aqui esse pedaço é 3. Então 4 mais 3 é 7. Base é 7. A altura é 2. Mais π, que é 3,14. A gente utiliza essa aproximação. Vezes o raio, que é 2. Então, 2 ao quadrado, tudo dividido por 2. Isso aqui a gente multiplica pela altura, que é a altura do objeto, a gente sabe que é 2, está escrito bem ali. Portanto, o volume será igual, aplicando ali as operações, nós teremos 14, mais 2 ao quadrado seria 4, 4 dividido por 2, vai dar 2, então vai ficar 6,28, vai ficar 2 vezes o 3,14. Isso aqui a gente soma e multiplica por 2. Então vai dar 20,28 vezes 2. Isso aqui vai dar 40,56. Como não tem unidades de novo, é só unidades de volume. 40,56. E fecha aí a nossa correção. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem no privado que a gente tira ainda mais. Mas isso é o conteúdo que pode cair na nossa prova. Saber, por exemplo, essa 9, essa 8 ou até mesmo a nossa 7. Certo? São questões simples, mas que elas exigem fazer a soma entre as fórmulas que a gente aprendeu. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Falou, é nóis. Fui!